Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, dá para ouvir. Boa noite, professor. Sim. Boa noite, professor. O áudio está meio baixo. O áudio está baixo para todos ou só para uma pessoa? Confere aí para mim, por favor. Para mim tá bom o áudio. Para mim tá ok. Tá baixo Pra mim aqui, tá Matheus. ok. Aumenta o volume ou do seu celular ou do seu notebook. Não sei por onde é que você está assistindo aí. Já está tudo aumentado já. Pronto. Pessoal, eu acabei de mandar no grupo aqui, não sei se vocês viram. Eu mandei agora o livro. Pode ser que tenha alguém que não tenha ainda. Ela aqui, com o livro? Para mim tá aparecendo já. Tá aparecendo? Tá. Para mim tá. Então, Sim, tá. Então, pessoal, vamos começar a aula aqui. A aula também já está sendo gravada. Aí eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu gravo a aula, coloco a aula no YouTube e mando o link para vocês assistirem também. Viu, pessoal? Pelo que eu vi aqui, nem todos, mas que eu tinha até pedido, né, para vocês lerem a primeira sessão e a segunda. A primeira sessão do nosso livro aqui, ele trata a respeito da economia na construção civil, né? Quais são essas relações aqui que nós temos entre a construção civil e a nossa economia? Então, aí, é uma leitura bastante interessante, viu? Eu peço para que vocês leiam, né? Como eu falei na última aula, a respeito da responsabilidade que vocês têm, né? Com a profissão que vocês irão exercer daqui a pouco tempo. A leitura em si, que não é nem um pedido meu, mas é algo que vai acrescentar bastante para vocês, né? Como profissionais. E, assim, vocês, no caso aqui, todos vocês estão pagando por esse serviço, né? Vocês estão pagando para ter essa aula. Então, é algo que vocês estão adquirindo, que não é, a gente sabe também que não é barato e tudo mais, mas é algo que vocês têm que aproveitar o máximo possível. Então, são leituras simples como essas aqui que vão formando o profissional. Eu sempre gosto de dizer que não existe nada à toa aqui na faculdade. Então, são leituras como essa aqui que vai te formando, que vai preenchendo a sua ideia sobre construção civil, sobre o que é que funciona na engenharia, como é que funciona. Então, eu peço para que vocês realmente não deixem passar essa oportunidade e tentem sempre a isso. E o pessoal, então, um certo resumo a respeito dessa seção 1.1, ela diz muito a respeito de qual a importância da engenharia civil, da construção civil para a economia. Então, basicamente, o que é que acontece? A construção civil, ela é um setor da economia que emprega muito, né? Então, como vocês sabem, ela é um setor da economia que gera bastante renda, principalmente pelo fato de que emprega bastante. Porque, geralmente, a construção civil, ela consegue empregar pessoas que não têm necessariamente um grande histórico escolar, um grande histórico de conhecimento técnico mesmo, por exemplo. Então, assim, qualquer pessoa, na verdade, que queira trabalhar, ela pode começar pelo nível mais simples, que a gente diz, por exemplo, como ajudante, como servente, e daí vai, né? Aí, com uma certa experiência, esse ajudante, ele já consegue, como a gente diz aqui, né? Virar meia colher. A partir daí, você já começa a virar pedreiro e tudo, e vai subindo de nível na profissão. Mas, assim, é um setor da economia que aceita todo mundo.
Então, é um setor da economia que ele atinge diretamente a maior classe da população, que é a classe das pessoas que precisam mesmo de uma renda. Então, a economia da construção civil, ela está diretamente ligada com o PIB de uma nação, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala sobre construção civil e economia, a gente liga diretamente a esse ponto da empregabilidade que nós temos na construção civil. Aqui nessa nossa sessão, também cita bastante em relação ao papel do governo, independente da esfera municipal, estadual ou federal, na economia, diante na contribuição da construção civil para com a economia. Por quê? As grandes obras de infraestrutura, elas são geradas a partir desses órgãos públicos. Né? Então, as grandes obras de infraestrutura, ou é do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal. Então, assim, eles têm um grande papel, um papel bastante importante para fomentar a construção civil na nossa vivência. Então, aqui cita bastante nessa sessão em relação a isso, né? Esse grande aspecto importante do governo em si para poder impulsionar a economia através da construção civil. Então, pessoal, é uma leitura bastante interessante, simples de fazer, né? E aí, quem não leu, eu peço para que leia, viu? Para vocês já adentrarem de maneira mais direta no nosso tema aqui, que é a construção civil ligada diretamente na macroeconomia de um país. Tá bem? Eu pedi também, pessoal, para que vocês lessem essa seção 1.2, que é o que nós vamos tratar hoje. Que a gente vai tratar praticamente a respeito de legislação e contratação, as leis pertinentes e suas aplicações, mas a gente vai tratar praticamente a respeito de um outro assunto, chamado licitação. Tá bem? Eu gostaria de saber se alguém aqui já participou de alguma licitação, já trabalhou com isso. Alguém pode me dar algum retorno? Eu acho que não, professor. Acho que ninguém Não, trabalha. né? Alguém já trabalhou em alguma empresa que trabalhava com licitação? Eu já trabalhei, só que a área que eu trabalhava era administrativa, financeira, não era a parte de licitação. Aí já era outra área. Entendi. E eu vou fazer uma pergunta para quem quiser responder aqui. O que é uma licitação? O que é realmente esse termo, licitação? Alguém gostaria de falar? Podem ficar à vontade, pessoal. Pode falar. Professor, eu acho que licitação tem alguma coisa a ver com o contrato, né, de uma obra, o tipo de serviço que vai ser prestado. Acho que é toda uma ordem de serviço, né, que tem para a empresa cumprir. Acho que é uma coisa do tipo, assim. Pronto. É que assim, ó, as obras, né, nesse caso aqui, assim, as obras, elas têm um contratante, alguém que vai contratar a obra, e quem vai executar. Quando a gente fala a respeito dos órgãos públicos, tudo que é público, e em relação às obras dos órgãos públicos, a contratação das empresas que possam fazer essas obras tem que ser através de licitação.
Então, assim, o órgão público, ele não pode, de uma hora para outra, escolher uma empresa para fazer uma obra. Não. Ele tem que fazer uma licitação, que a partir dela ele vai escolher e vai definir qual será a empresa que irá fazer a obra. Então, na verdade, a licitação ela é um processo no qual o órgão público vai definir qual é a empresa que está capacitada e que tem o menor preço. Isso é importante, vocês vão ver aqui, a gente vai ver aqui mais para frente, e que tem o menor preço para que possa executar a obra de acordo com o que o órgão público pede. Então, tá bem, pessoal? Então, assim, eu quero que vocês saiam dessa aula hoje com isso na cabeça. Eu quero que vocês lembrem sempre, obra pública, estadual, federal ou municipal, ela deve ser realizada através de uma licitação. Então, uma empresa particular, ela ganha a licitação para poder executar a obra. E aqui a gente vai estudar agora como é feita a licitação, né? Como são feitas essas licitações. Existe uma lei, pessoal, eu peço para que vocês anotem aí, para que vocês nunca esqueçam disso. Existe uma lei na qual rege todas as licitações, que é essa lei aqui. Essa lei é extremamente famosa e uma das leis mais importantes que vocês vão estar trabalhando e que vocês vão ouvir falar durante o curso e durante a vida de vocês. Essa lei aqui, Lei 8666/93. 8666 é o número da lei, o /93 foi o ano que ela foi criada. Então, essa lei aqui é a lei que rege todas as atribuições das licitações. Tá bem, pessoal? Então, essa lei aqui é extremamente importante e é uma lei na qual você, através dela, você tira qualquer dúvida a respeito das licitações. Aqui, agora detalharemos um pouco mais o processo de contratação, estudaremos com mais profundidade a Lei 8666/93, perceberemos a necessidade de manter atualizados registros de habilitação técnica, financeira e jurídica nas empresas e frisaremos quais as principais leis que afetam a indústria. Então, pessoal, a empresa, para participar de uma licitação, a gente vai ver aqui mais para frente, ela deve possuir esses registros em dia, que são registros de habilitação técnica, financeira e jurídica. Então, ou seja, não é simplesmente qualquer empresa, vamos supor, não é qualquer construtora que pode participar de uma licitação. Ela tem que estar ok com todos os registros de habilitação técnica, financeira e jurídica. A gente vai estar vendo mais aqui a respeito de quais são essas habilitações aqui na nossa aula. Então, pessoal, todos os contratos do poder público, eles devem seguir essa regulamentação prevista na lei 8666/93. Então, assim, toda obra pública, ela tem que ser realizada através de uma licitação, tá bem? Então, aqui, que começa definindo licitação como uma competição ou certame que deve ser promovido de maneira igualitária entre os concorrentes, interessados, de modo a garantir que a proposta mais vantajosa para a sociedade seja a vencedora e, logicamente, contratada. Então, pessoal, licitação é uma competição. Então, a gente estava aqui perguntando aqui o que é uma licitação. Ela pode ser considerada uma competição. Ela vai ser uma competição entre empresas particulares para executar. Aqui a gente vai estar tratando somente de licitações de obras. Então, a licitação é uma competição de empresas que serão concorrentes para ver quem vai ganhar a obra, como a gente diz, né? Quem vai pegar a obra. Essa competição, ela deve ser promovida de maneira igualitária. Então, todos
devem ser tratados e todos devem ser analisados de maneira igualitária. Através disso, o órgão público vai ver e vai tentar identificar qual a melhor proposta, qual a proposta para a sociedade e que ela, logicamente, será vencedora e contratada. Então, o que é que acontece? Na licitação, existem duas maneiras aqui. Ou ela pode ser uma licitação de menor preço ou de melhor técnica. Então, assim, a maioria das licitações para obras públicas são a mistura dos dois. A empresa ela tem que mostrar o menor preço e melhor técnica. Mais para frente aqui a gente vai estar vendo a respeito como é que se diz melhor técnica. O que é que significa melhor técnica? Geralmente, pessoal, vou logo falar aqui, geralmente é quando uma empresa ela já tem a capacidade ou ela já realizou uma obra do tipo. Então, por exemplo, é uma licitação de uma praça pública. Quando uma empresa ela já realiza uma obra desse porte, desse nível, ela ganha um registro, que a gente vai estar vendo aqui, que informando que ela já executou uma obra desse tipo. Então, é como se fosse assim, é como se ela já estivesse ganhando ponto com isso, por ela já ter feito uma obra do mesmo tipo. Tá bem? Então, pessoal, aqui, as licitações devem obrigatoriamente seguir alguns princípios. Então, os processos devem ser impessoais, legais e morais. Tá bem? Então, os processos devem ser impessoais, ou seja, a gente não deve levar em conta que, por exemplo, o órgão público não deve levar em conta que ele conhece o dono de certa empresa. Você não deve dar vantagem para uma empresa ou para outra, não. Os processos são impessoais, legais e morais. Publicação e transparência. As licitações devem obrigatoriamente divulgar amplamente tudo o que ocorre durante o andamento do processo licitatório. A forma de publicidade depende do vulto do contrato que será objeto. Ou seja, tudo que está acontecendo, todas as fases que estão acontecendo na licitação, elas devem obrigatoriamente estar sendo sempre publicadas. Então, sempre deve estar publicando. O órgão público lançou o edital. Pronto, então todos estão sabendo que lançou o edital. Ela já está em análise das empresas. Então, todos têm que estar sabendo que momento está, que já está num certo momento de análise das empresas, que serão. E aí por diante. Então, aqui, regime igualitário. Todos que possuírem capacidade técnica e financeira devem ser tratados de maneira igual. E procedimento formal, sigiloso e eficiente. Então, buscar a melhor contratação através de um processo rastreável. Então, pessoal, vamos seguir aqui. Para que uma pessoa física ou jurídica possa contratar com o poder público, ela deve comprovar que atende a três itens importantes, que são, então, ou seja, para uma empresa participar de uma licitação, ela deve comprovar que tem capacidade jurídica, aqui, esse termo está relacionado à aptidão de uma pessoa ou empresa de contrair responsabilidades. Assim, disse que a pessoa possui capacidade jurídica se ela pode honrar os compromissos que assumiu. E, talvez o mais importante item, que é esse, a capacidade técnica está relacionada à expertise ou competência para a execução de determinado serviço de contrato da licitação, objeto do contrato da licitação. Para obras e serviços realizados na engenharia, o CREA, que é o nosso órgão regulador, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, registra os atestados que são emitidos pelas empresas executantes que comprovam essa capacidade. Então, pessoal, ou seja, quando uma empresa ela realiza uma atividade pública, quando ela já está, vamos supor, ela ganhou uma licitação e executou uma atividade. Não é? Aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo um exemplo aqui de atestado de capacidade técnica de uma empresa em relação a obras de terraplanagem.
Então, o que é que acontece? Uma empresa, ela executou uma obra de terraplanagem para um órgão público. Pronto, executou, finalizou, ok. O que é que o CREA ele emite para essa empresa? Ele vai emitir um atestado de capacidade técnica. Ele vai emitir um documento informando assim, tal empresa X, ela já executou uma obra pública e essa obra pública ela fez isso e isso e isso. Então aqui está a definição, aqui a discriminação do que ela fez. Então aqui ela fez terraplanagem da caixa de transportador, fez escavação, fez a terraplanagem do leito, terraplanagem, então compactação do aterro, escavação. Então aqui na verdade são os itens que ela realizou nessa obra. No geral, esse atestado, ela diz que a empresa já realizou obras de terraplanagem. Então, esse atestado do CREA, ele informa que a empresa ela já tem uma certa experiência. E para isso, esse atestado, ele é um documento essencial para que uma empresa possa participar da licitação. Aí, pessoal, eu acredito que vocês devem estar pensando uma coisa. Se para participar de uma licitação, pensem bem, se para participar de uma licitação, uma empresa tem que mostrar que ela tem um atestado de capacidade técnica, ela tem que mostrar que ela já executou uma obra do tipo. Como é que ela vai fazer a primeira obra? Alguém tem a resposta aí? Vocês entenderam, pessoal, essa pergunta minha? Entendi, professor. Agora, realmente, não tem como. Eu acho que assim, deve ter algum atestado que a empresa é nova, né? E aí, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu acho que nisso que fica um pouco desleal a concorrência de empresas novas no mercado com outras empresas que já trabalham há muito tempo. Fica muito complicado para empresas novas competirem. Uhum. Isso. Sabe o que é que acontece? Acontece o seguinte aqui, na verdade, na prática, né? Uma empresa, geralmente, ela pode ter empresas parceiras na execução. Ela pode ser a empresa principal, mas ela pode ter empresas parceiras, que são corresponsáveis. Entenderam? Então, assim, uma obra, ela tem a empresa principal, mas ela tem empresas parceiras que também executam, que são corresponsáveis. Então, o que é que acontece? A empresa, para participar de uma licitação, ela tem que ter sido, pelo menos, parceira de uma outra obra. Então, assim, não necessariamente ela executou tudo da outra obra, mas ela tem que ter tido, pelo menos, essa parceria. Então, por exemplo, para ser parceira, ela não precisa desse atestado. Entendeu? Vamos supor, você está vendo aqui essa empresa aqui, né? Essa empresa fictícia aqui, que ela tem esse atestado. Aqui não está dizendo, mas nessa obra aqui, ela não fez tudo sozinha. Ela contratou algumas outras. Então, ela teve algumas empresas parceiras aqui na execução. Então, o que é que acontece? Por exemplo, aqui chegou esse item aqui, escavação. Precisou fazer uma escavação aqui. Ela contratou tal empresa. Então, uma outra empresa, ela foi parceira dela, vamos supor, ela fez escavação e fez a compactação aqui. Outra empresa parceira, ela trabalhou junto. Ela não assumiu a responsabilidade total, mas ela foi corresponsável. Então, assim, ela foi parceira pela primeira vez. E aí, a partir daí, com essa parceria, o CREA já entende que ele já participou de uma, pelo menos. Aí, a partir daí, você começa. Entendeu? Então, pode começar através de uma certa parceria. Deu para entender? Isso é o que o livro fala de meio que dividir expertise. Você tem expertise numa área e você junta com a empresa que tem expertise em outra área que você não tem? Isso, justamente, pessoal. Porque, assim, raramente, por isso que eu lembro que eu falei na aula anterior, que eu sempre vou estar falando como é que funciona realmente no dia a dia. Porque raramente a empresa que ganha, ela executa tudo. É muito difícil de ter uma empresa completa para executar tudo. Até a Odebrecht, eu já tive
eu já visitei algumas obras da Odebrecht, por exemplo, lá em Salvador, e é tudo terceirizado. Então, a Odebrecht, ela não faz tudo. Então, assim, por exemplo, um exemplo aqui dessa obra aqui, a Odebrecht chega lá na mobilização do canteiro, ela tem uma empresa para fazer isso aqui, ela tem uma empresa que faz a mobilização e a instalação do canteiro, ela terceiriza tudo. Ela tem uma empresa só de transporte de carga, ela tem uma empresa que faz compactação de aterro, então ela acaba terceirizando tudo. Raramente você vai ter uma empresa que vai fazer tudo, a não ser que seja uma obra ou um serviço mais simples, por exemplo, como esse aqui, que também esse é um serviço relativamente simples aqui, de execução. Mas a maioria das obras públicas mesmo, a empresa que ganha, ela tem várias parceiras para executar também. E é através de uma parceria dessa aí que você consegue um atestado. Então, eu conheço várias pessoas aqui que, donos de empresa, por exemplo, que eles, quando uma empresa ganha licitação, eles procuram o máximo poder participar de alguma coisa lá nessa obra para poderem conseguir isso aqui. Simplesmente o atestado aqui. Aí é onde, por isso que eu vou estar sempre alertando vocês, é onde muita gente faz coisa errada, né? É onde muita gente fala que participou também, mas não participou. É onde, infelizmente, vamos supor, eu tenho uma empresa, um outro amigo também tem, aí é onde eles querem, falam, não, põe minha empresa aí também, que eu também participei da obra, só para eu poder ganhar o atestado. Infelizmente, pessoal, acontece isso, infelizmente, mas nós, futuros profissionais, e vocês, futuros profissionais, vocês têm que já crescer, já e entrar no mercado de trabalho com a mentalidade correta de que tem como você realmente fazer, você ter o primeiro atestado, que é participando, juntamente com outra empresa, da execução, e realmente participando, e não simplesmente de dizer que participou, mas não participou. Tá bem? Então, pessoal, essa parte aqui, então, como a gente estava falando, a empresa precisa ter capacidade jurídica, né, que são, na verdade, essa parte da capacidade jurídica é um documento específico sobre isso que tem, como tem na capacidade técnica. Como eu falei, esse atestado aqui é um dos atestados principais, é um dos documentos principais para você participar da licitação. Aqui tem um parêntese, pessoal. Aqui ele pede para a gente refletir a respeito de um teminha bastante interessante, que é a ART. Aí agora eu gostaria de saber, alguém já ouviu falar em ART aí? Já ouvi falar uma vez. Pessoal, eu sou bem sincero aqui. Vocês, futuros engenheiros civis, e daqui a pouco estarão no mercado de trabalho, as ARTs serão uma das suas principais fontes de renda. É onde vocês vão conseguir ganhar realmente dinheiro e executar o trabalho de vocês. O que é, pessoal, uma ART? A ART é a anotação de responsabilidade técnica. Então, prestem bem atenção. Isso aqui aqui é onde vocês vão estar trabalhando durante o resto da vida de vocês aqui. Então, a ART é anotação de responsabilidade técnica. Resumindo, o que é isso? Toda obra precisa de um responsável. Então, seu vizinho aí demoliu uma casa e vai fazer uma garagem. Vai bater uma laje pequenininha, um ponto pequeno, 5 por 20, vai bater uma laje. Ele precisa tirar a ART, a anotação de responsabilidade técnica. E só quem tira esse documento, essa ART, é o engenheiro civil. Tá bem? Então aí, pessoal, é onde o nosso mercado de trabalho, ele amplia demais. Porque toda obra, presta atenção, toda obra precisa de uma ART. E a ART só é emitida pelo engenheiro civil. Então, a ART é um documento que vai trazer
para você, engenheiro civil, a responsabilidade de tudo que está acontecendo na obra. Então, por exemplo, você não vai simplesmente tirar o documento e sair, não. Você vai tirar o documento, acompanhar a obra, garantir a segurança do que está acontecendo, garantir a segurança da estrutura e você vai ser o responsável da obra. Então, se acontecer qualquer problema, você será o responsável. Só que para isso você cobra um valor. Então, assim, você vai chegar na obra e vai falar, ó, meu valor é X, mas eu sou o responsável por tudo que vai acontecer aqui. Então, durante o curso, você vai ganhar condições de ter a noção de se uma estrutura está adequada ou não, qual é a melhor estrutura para executar a obra, em relação à segurança do operário e tudo mais. Então, assim, a ART é um documento extremamente importante e é onde vocês terão o grande mercado de trabalho. O que é que acontece? A ART é o documento relacionado ao CREA. A gente tira a ART no site do CREA, por exemplo. Então, quando o órgão fiscalizador, o CREA, chega numa obra, ele quer saber se a obra já tem ou não um responsável técnico. Então, o CREA, ele fiscaliza a obra e ele precisa saber se tem ou não um responsável técnico. Se não tiver a ART, o CREA, ele emite um documento, uma multa, informando assim ao proprietário, ó, pessoal, fulano, até 10 dias, se você não emitir uma ART, você será multado em tal valor. Então, o CREA, ele que é o órgão fiscalizador, ele nos ajuda na nossa profissão com isso. Infelizmente, as pessoas só deixam para tirar a ART depois que o CREA fiscaliza. Porque o correto mesmo seria emitir a ART logo no início da obra. Não sei se vocês já viram algum caso parecido, mas geralmente, infelizmente, acontece assim. As pessoas querem começar a construir, mas depois que o CREA fiscaliza, fala, não, realmente vai precisar do engenheiro civil. E é onde a gente entra. E um outro ponto importante da ART é que ela é usada para a pessoa tirar o alvará de construção. Então, o alvará de construção, na prefeitura, você só consegue tirar se tiver a ART. Então, por isso mesmo, toda obra precisa de um engenheiro civil responsável. E ele vai ser responsável, e isso será documentado, essa responsabilidade será documentada nesse documento aqui, chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse aqui, da ART, que eu comentei aqui agora? ARTs de consultoria também são comuns? Existe a ART de consultoria. Na verdade, existe a ART de uma lista bem grande de serviços. Não é só simplesmente na obra. Eu citei a obra porque é o mais comum. Mas, por exemplo, existe a ART de tudo praticamente que é relacionado à obra. Uma consultoria, por exemplo. Você pode tirar uma ART de uma consultoria. A ART é a responsabilidade do que você está fazendo. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Deu uma cortada, o senhor pode repetir o que o senhor acabou de falar? Pode falar. Eu ou Jorge? Qualquer um. Porque o que o senhor acabou de falar deu umas Não vou falar cortadas. demais, não. Não vou falar demais, não. Com relação à ART, ela tem tipo alguma descrição, tipo memorial da obra ou não? Ou ela é só um documento? Tem. Eu não vou, porque eu não vou entrar muito na ART aqui agora. Não, a gente vai falar depois, mais para frente no curso. Porque senão vai tomar quase que a aula toda. Mas a ART, você, quando estiver preenchendo uma ART, você vai ter que discriminar a obra. Então, o que é que você vai fazer? Vai falar, ó, a obra é em tal local. Você tem o campo lá para você preencher endereço da obra, dados do contratante, quem é que está te contratando e tudo mais. E o que é que você vai ser responsável.
Então, na grande maioria das vezes, nas obras, você tem que colocar lá que você vai ser o responsável pelo projeto e pela execução. Aí tem lá os itens. Você vai ser o responsável. Numa obra comum, por exemplo, numa construção de uma casa, por exemplo, você vai ter que ser responsável pela fundação, pela estrutura de concreto armado, pela execução de venarias, de alvenarias, então, que é parede, tudo que tem de parede, instalação elétrica de baixa tensão, que é a parte elétrica da casa, rede de, deixa eu ver, esgoto, não sei como é que está escrito aqui, agora que eu esqueci, um item relacionado ao esgotamento da casa, que tanto vale para a fossa como para a rede de esgoto, você vai ser responsável por isso. Então, tem uns 6 ou 7 itens lá que você coloca e você vai ser o responsável por tudo. Então, aí na obra, você acaba sendo, com esses itens, já completando a responsabilidade da obra. Então, é bem simples de preencher. É bem simples. É porque durante o curso, eu posso até fazer isso aqui. Eu não ia fazer, mas durante o curso eu vou fazer isso com vocês. Eu vou abrir o site do CREA e eu vou, tipo, que preencher um ART para vocês verem como é que funciona. Que isso aqui foi um dos pontos que eu senti bastante falta durante o curso, quando eu fiz, que a gente ouvia falar da ART, mas eu não via preencher. Tá bem? Então eu vou até, se eu esquecer durante o curso, vocês podem comentar, mas eu vou fazer isso durante. Eu vou preencher um ART e mostrar a vocês como é que a gente preenche. Porque lá tem tudo, na verdade, é tudo tabelado lá e a gente vai escolhendo o que é que a gente vai sendo responsável. Tá bem? Quem era que ia tirar outra dúvida aí? Tinha mais alguém que ia tirar a dúvida? Uma outra coisa, pessoal, que acontece também, quando a empresa ganha a licitação, toda construtora tem que ter um engenheiro civil responsável pela empresa. Ele deve emitir um ART pela obra, né? Assim como qualquer obra particular, na obra pública, na licitação, você também tem que emitir um ART, o item de responsabilidade. Tá bom? O terceiro ponto relacionado ao que precisa ter, o que uma empresa precisa ter para poder participar, é a idoneidade financeira. Aqui, o substantivo idoneidade refere-se a características de alguém que tenha capacidade. Assim, esse termo poderia ser substituído por capacidade financeira. Essa capacidade deve ser comprovada por documentos e índices que demonstrem sua saúde financeira de uma empresa. Isso aqui, o contador da empresa já pode, ele pode, através de um documento, mostrar que a empresa tem um certo capital para poder iniciar a obra. Por exemplo, como é que funciona? Eu vou fazer um exemplo bem simples mesmo, mas só para a gente ter uma certa noção do que seria isso aqui, do que seria essa idoneidade financeira. Um exemplo. Uma empresa ganhou uma obra de licitação, o valor foi R$100 mil, essa obra. Então, aqui, empresa X ganha uma licitação no valor de... Pronto. Então, a empresa ganhou uma licitação no valor de R$100 mil. Ela vai executar. Porém, o órgão público, pessoal, o órgão público, ele não vai pagar tudo de vez. Ele vai pagar fracionado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Construção, aqui está bem simples, mas só para vocês entenderem. Essa obra é uma construção de uma creche. Tá bom? Então, o que é que acontece?
O órgão público, ele vai pagar, aqui é só um exemplo, viu, pessoal? O órgão público vai pagar R$ 20.000 após a fundação, após terminar a fundação, toda a parte de baixo, sapatas, viga, baldrame, vai pagar 20.000 após o levantamento das paredes, e vai pagar mais 20.000 após a cobertura contra piso finalizada, e vai pagar 20.000 após todas as instalações hidráulicas e elétricas serem prontas, e vai pagar os outros 20.000 após a conclusão final. Entenderam, pessoal? Então, assim, quando uma empresa ganha uma licitação, ela não vai receber o valor todo de vez, não. Ela vai receber fracionado. E o órgão público vai lá fiscalizar. Então, por exemplo, a licitação é uma construção de creche. Então, a empresa, para construir, precisa primeiramente fazer a fundação, cavar as sapatas, fazer a viga baldrame no chão. Ela precisa sair daquela parte inicial. Então, quando ela sai daquela parte inicial, um fiscal, vamos supor, um engenheiro civil, vamos supor que é da prefeitura. Um engenheiro civil da prefeitura vai lá fiscalizar e vai ver se executou realmente a fundação. Se executou, ele chega lá e fala, ó, pessoal, pode liberar, libera os 20.000 aí que já foi feito. Pronto. Aí a empresa vai e continua a obra. Então, chegou lá o engenheiro civil depois de um tempo e viu que ele levantou todas as paredes. Aí o engenheiro civil da prefeitura vai lá e fala, ó, pessoal, libera mais 20.000, porque já foi feito o levantamento de todas as paredes. E por aí vai. Então, a licitação, ela também tem essa característica que na obra, ela é o valor que o órgão público vai pagar, ele não vai ser de vez, ele vai ser fracionado. Então, o que é a idoneidade financeira? Então, por exemplo, para que essa empresa construa essa creche, ela tem que ter, no mínimo, esses 20.000 iniciais. Entenderam? Então, assim, ela tem que ter um capital de, no mínimo, para ela executar a primeira etapa da licitação. Porque ela vai ter que executar. Ela não vai receber antes, ela só recebe após a execução. Então, é isso que significa essa idoneidade financeira. A empresa, ela tem que ter a capacidade financeira de fazer, no mínimo mesmo, a primeira parte. Porque ela tem que fazer a primeira parte para poder receber o valor. Entenderam, pessoal? Eu queria que vocês entendessem bastante esse trecho aqui. Alguém tem alguma dúvida dessa divisão aqui que eu fiz? Não, professor, ficou claro. Pronto. Então, é assim que funciona a licitação em obra pública. E o valor, ele não é repassado de vez, ele é repassado fracionado. Tá bem? Então, a empresa, ela tem que ter, lembrem lá, a capacidade jurídica, tá bem? Tem que ter a capacidade técnica, que é aquele documento, aquele atestado técnico que ela já participou, e ela tem que ter um certo capital para poder iniciar. Não é simplesmente eu registrei uma construtora hoje, já quero participar da licitação, não tenho capital, mas eu vou... Não, tem que ter um certo capital para poder participar, porque vou pelo menos fazer a primeira parte. Não necessariamente a empresa tem que ter um capital de 100 mil, tá bem? Então, tranquilo. Quais são os tipos, as modalidades de licitações que nós temos? Nós temos aqui concorrência. Oi.
só antes do senhor passar para a próxima aí, só porque deu uma cortadinha aqui para mim. No caso, então, a empresa, nesse exemplo aí que o senhor colocou, a empresa ela usa o capital próprio para iniciar a obra? Isso, E ela depois? usa o capital próprio. Por quê? E o prazo para ela receber? Aí o senhor já pode responder isso também, viu? Aí o prazo, ele é todo definido na licitação. Aí, por exemplo, o órgão público na licitação, ele mesmo já fala, ó, após a conclusão da fundação, após verificado que a fundação foi concluída, o órgão público tem até 5 dias úteis para depositar o valor de 20 mil, por exemplo. É tudo pré-definido, sabe? É tudo pré-definido. O que eu digo que a empresa tem que ter o capital, porque pelo menos essa primeira etapa ele já tem que fazer com o dinheiro próprio. Por quê? Ele tem que fazer, né? Então ele vai ter que pagar a mão de obra, vai ter que pagar material no início. Mas assim que ele executar essa primeira etapa, ele já vai ser ressarcido, ele já vai conseguir esse valor. Entendeu? Entendido. Aí tudo isso é definido na licitação. Em quanto tempo vai ser feito o pagamento, como é que vai ser feito e tudo mais. Cada uma vai ter a sua característica. Mas o que eu quis colocar nesse exemplo para vocês é entenderem que, assim, quando uma empresa ganha uma licitação, ela não recebe o valor de vez, tá bem? Ela vai receber fracionado. E essa divisão, esse fracionamento, cada licitação vai ter a sua característica, né? Cada licitação tem a sua característica aí. Tá bom? Tirou a dúvida? Sim, tirou, professor. Pessoal, quais são os tipos de licitação? A gente tem aqui concorrência, utilizada para valores mais elevados, tomada de preços, utilizada para valores medianos, convite para valores pequenos. Nós temos leilão, que é quando o órgão público vai vender os bens, concurso e o pregão. Porém, eu vou focar nesses três, que são os três mais importantes na nossa área de construção civil. Eu vou fazer aqui um parêntese e eu peço para que vocês anotem, porque isso não está no livro. E isso é realmente importante, que deveria estar no livro, mas não está. Que é, quais são a diferença de concorrência, tomada de preço e convite? Então, uma licitação, vou colocar aqui. Se vocês puderem anotar, pessoal, anotem, por favor. Então, e serviços. Aqui, pessoal, tá naquela lei lá, viu? Naquela lei 8666/93. E eu já estou pegando o trecho aqui que nos interessa. Então, para obras e serviços de engenharia. Então, o tipo de modalidade convite será para obras até 150 mil. Então, para obras de até esse valor de 150 mil reais, a modalidade é convite. Tá bom? Então, por exemplo, abriu uma licitação de uma quadra poliesportiva ali no Achado. E o tipo de licitação é um convite. Então, a empresa que vai fornecer o valor, que vai falar com quanto é que ela faz a obra, ela sabe que o valor limite é 150 mil. Tá bem? Então, a modalidade mil. O segundo tipo aqui é a tomada de preço. Tomada de preço é para obras de 150 mil até 1 milhão. Tá bem, pessoal? Então, a modalidade convite. Aqui tem mais um zero. Deixa eu fazer certo aqui. 1 centavo. Então, convite é de até 150 mil. Tomada de preço é de 150 mil até 1 milhão e 500 mil. E concorrência são
as maiores obras, que são obras acima de e 500 mil. Então, pessoal, isso aqui não está no livro, mas eu peço para que vocês anotem, que é extremamente importante. Então, por exemplo, quando vocês estiverem andando agora na rua e você vai ver aquela placa informando a licitação, tal praça vai ser realizada, o setor contratou tal empresa e o valor da obra aqui vai ser 270 mil. Professor? Você vai ver lá licitação, tomada de preço. Porque 270 mil está nesse trecho aqui, né? Entre 150 mil e 1 milhão e 500 mil. Se você tiver lá passando, lá na ponte da Barra, que está fazendo agora, você vai ver lá que o valor da obra é acima de 1 milhão e 500 mil. Você vai ver lá que é uma concorrência. Então, é uma obra maior. Se você passar por um colégio e ver que está tendo uma melhoria na pintura de um colégio, serviço, valor de 80 mil reais, você vai ver embaixo que vai estar escrito lá convite, que é a modalidade da licitação, porque é menor de 150 mil. Tá bem, pessoal? Então, é importante vocês saberem esses valores aqui, para vocês saberem qual tipo de modalidade de licitação está sendo executado. Então, como é que funciona? Aqui está aqui do lado. Existem os principais tipos de contratação. Não, vou deixar aqui. Os principais tipos de contratação, segundo a lei, são melhor preço e melhor técnica e melhor preço, na verdade. Então, o que é que acontece? A empresa vencedora será a que apresentar o menor preço, desde que atenda todas as outras especificações. Então, por exemplo, nós temos... Vou fazer um exemplo aqui, vou digitar para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui uma licitação de uma construção de quadra poliesportiva Deixa eu ver aqui. Então, aqui, pessoal, a gente vai estar aqui é um exemplo. Aqui a gente vai estar aqui, uma licitação de uma construção de uma quadra poliesportiva no Angical. Então, como é que funciona? Os órgãos lá da prefeitura, eles já têm uma noção de quanto é que custa a obra, e eles sabem que a obra, um exemplo, aqui é tudo exemplo, viu, pessoal? Não são valores reais, não. Mas eles sabem que esse tipo de obra, ele varia em torno de 250 mil e 300 mil reais. Né? Então, eles sabem, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, órgão da prefeitura sabe que custa em torno de 250 mil até 300 mil. Como é que ele sabe isso aqui? Todo órgão público tem equipe de engenharia. Todo órgão público tem equipe que está lá para poder estar acompanhando as obras e que trabalha nesse setor também de licitações. Então, eles têm em várias planilhas, várias tabelas, e eles sabem quanto é que custa, qual é a base de custo de cada obra. Né? Então, por exemplo, um órgão da prefeitura sabe que essa construção vai custar em torno de 250 mil a 300 mil. Ou seja, ela lança uma licitação do tipo de preço.
Tá bom? Aí ela lança no edital, lá no portal e no diário oficial do município, lança uma licitação, tomada de preço aqui. Vou colocar aqui no diário oficial do município. E lançou, falou o que é que ela precisa. Aí, ela, nesse lançamento de licitação, ela explica o que é que precisa ser feito. Ela tem uma planilha do que é que vai precisar ser feito. Vai precisar ser feita uma quadra com tal área, com contrapiso, com espessura tal. A cobertura tem que ser da telha X. A especificação da pintura, tudo que precisa vai estar escrito nessa licitação. Ele tem que dizer o que é que ele quer, tá bem? Então o órgão ele fala o que é que ele quer, o que é que ele precisa. E a partir daí as empresas concorrentes vão participar da concorrência, né? Vão dar o seu preço. Então vamos supor, temos a empresa A, B e C. Por exemplo, a empresa A, ela não possui atestado de capacidade técnica. Ou seja, ela é descartada. Ela está totalmente descartada. Então, ela, por mais que ela vai dar lá o seu valor e tudo mais, mas ela pode até ter o menor valor, mas ela automaticamente ela já é descartada. Empresa B possui, vou colocar aqui, possui o atestado de capacidade técnica. Vou colocar o nome dele. E o valor que ela propôs para executar foi de 65 mil. Pronto. Beleza. Empresa C possui também o atestado e o valor foi de 555 mil. Então, pessoal, o órgão da prefeitura ele vai lá e vai ver, não, a empresa A já está descartada porque não tem um atestado, mas a empresa B e a empresa C, as duas possuem, porém a empresa C ofereceu um valor menor. Então, a empresa C vai ser a empresa contratada para executar. Então, é assim que funciona, pessoal. Você tem que ter a capacidade técnica para poder fazer e você tem que ofertar o menor valor para poder executar o serviço. Tá bem? Então, geralmente é assim que acontece nas licitações, nas obras públicas. E não necessariamente ficam 3 empresas, ficam mais, 3, 4, 5, 6, 10 empresas. Várias empresas querem participar de obras públicas. Mas pode falar. Nesse exemplo aí que o senhor está citando, ela vai ganhar só pelo fato de ser o menor preço, mas por ser esse tipo de licitação, de tomada de preço? Ou, no caso aí, por exemplo, se for nessa outra modalidade, concorrência ou convite, leva-se em consideração só o preço também, ou o histórico? Todas vão levar em consideração ao preço, vai levar em consideração o valor. Aqui foi tomada de preço porque é um serviço que a prefeitura sabe que vai ser acima de 150 mil, então ela já coloca lá, tomada de preço. Então, como eu dei o exemplo aqui, a prefeitura sabe que vai custar em torno de 250 mil a 300 mil. Mas, por exemplo, se fosse um serviço de... aqui, ao invés de ser a construção, vai ser só uma pintura. Uma pintura de uma quadra já existente. Então, a prefeitura, ela sabe, um exemplo aqui, que a pintura vai custar entre 40 mil e 60 mil. Um exemplo. Vai custar entre esses valores aqui. Então, voltando aqui aos exemplos, vamos supor a empresa A não possuiu o atestado,
A empresa B, ela deu um valor de 50 mil, e a empresa C deu o valor de 58 mil. Então, aqui, automaticamente, ela vai contratar a empresa B. Por quê? Primeiro, ela vê se tem um atestado, as outras, a B e a C tem, mas aí depois, agora, ela vai ver o menor preço. Então, aqui, ó, Eu entendi. melhor técnica e melhor preço, tá vendo? Sim, eu entendi esse detalhe. Eu digo assim, mas que eu não sei se foi num livro mesmo que eu estava lendo, às vezes é levado em consideração essa questão do histórico da empresa, a especialização dela, porque, por exemplo, talvez essa empresa C aí, ou B, embora fosse desse o menor preço, talvez ela não tivesse um bom histórico na construção de quadras, um exemplo. Isso também é levado em consideração ou não na licitação? Ó, em obras, exatamente obras, o valor, a questão do preço, ele é um dos pontos principais. Quando o serviço é alguma coisa que não é exatamente uma obra, é uma consultoria, igual está aqui, o melhor técnico e melhor técnico e melhor preço, destinado, segundo a lei, unicamente para serviços de natureza intelectual, por exemplo, consultoria. Então, o que é que acontece? Um órgão público, ele pode licitar uma consultoria, que é, por exemplo, houve um problema lá, um exemplo aqui, não aconteceu não, mas está fazendo a ponte lá da Barra do Rio Grande, e houve um problema que o setor público não sabe como resolver. Então, ele vai lá e faz uma licitação de uma consultoria. Vamos consultar aqui alguém para poder dar toda a solução e ficar nos orientando aqui até o final da obra. A consultoria é algo de uma natureza intelectual, entendeu? Então, assim, o que vai valer aí não é só o preço. Pode chegar um consultor lá falando que vai explicar tudo e vai acompanhar até o final por 10 mil, vai chegar outro que é por 30, só que não necessariamente tem que contratar o de 10 mil, porque aí já é algo que é aqui, ó, tá vendo? Natureza intelectual. É algo que, já nesse caso, compensa você pegar o conselho, a consultoria de alguém que já realizou muita obra desse tipo, por exemplo, né? Então, em casos como esse de consultoria, a melhor técnica vai ser mais importante. Mas, no geral, das obras em si, o melhor preço, junto com a melhor técnica, mas o melhor preço é o que ganha. Tu entendeu? Ah, entendido. E aí, professor, deixa eu só aproveitar e interromper só um pouquinho. Nesse caso aí, por exemplo, da licitação, as empresas vão fornecer o valor no anonimato ou no ato do contrato não, da oferta do serviço, como é que é? Porque uma empresa pode já colocar lá o valor mínimo, né? Ah, pronto. Interessante a tua pergunta. O que é que funciona? Na licitação, é porque aqui a gente está dando um exemplo bem simples, mas na licitação, quando a prefeitura coloca lá no edital que lançou, ela coloca assim, ó, edital de licitação de uma pintura da quadra. Pronto. Aí o que é que acontece? Ela fala, ó, entrega dos envelopes das empresas na segunda-feira, dia 20, às 8 horas, no setor de infraestrutura da prefeitura. Pronto. Então, todas as empresas, elas têm que chegar com essa proposta dentro de um envelope, no órgão determinado, no horário determinado, e entregar todas de vez. Entenderam? Então, por exemplo, fica todo mundo numa sala, fica todo mundo na mesma sala lá, e aí é entregue tudo de vez. Então, todos estão vendo que nenhuma entregou e viu o valor da outra, não. Como vai entregar tudo de vez, tem essa questão do envelope lá. Aí o envelope já tem que estar tudo pronto e são entregues de vez, entendeu? Eu acho que era essa a tua dúvida, né? Mas, por exemplo, se eu sei que o valor da obra, o mínimo é 40 mil, eu já posso chegar com os 40 mil, não? Ou o valor não é estipulado, ou é estipulado no Não, edital? esse valor aqui do 40 mil e 60 mil é só a prefeitura que está sabendo lá. Ah, Entendeu? não é Isso divulgado. aqui é meio que é uma base que o pessoal da prefeitura tem, por exemplo, para saber se vai ser convite ou tomada de preço ou concorrência.
ele vai dizer, a prefeitura vai chegar lá e vai dizer que é convite. Então, a empresa ela sabe que tem que ser menos de 150 mil. Só que a prefeitura lá, ela sabe que esse valor, o valor da obra, por exemplo, vai ser entre 40 e 60 mil. Por exemplo, se chega a empresa C aqui e ela vai lá e fala, ó, eu por 18 mil eu faço. Por exemplo, por 18 mil eu faço. A prefeitura ela pode dizer que não faz, porque ela tem dados, ela tem base de dados lá, dizendo que para fazer um serviço de pintura, você vai precisar de na faixa entre 40 mil e 60 mil. E que por 18 não faz de jeito nenhum, não consegue fazer. Então, como é que a prefeitura vai contratar uma empresa sendo que não vai conseguir fazer? Então, todo órgão público tem uma equipe de engenheiros que trabalha nessa área de licitação, que fica só fazendo isso aqui, ó, que fica só tendo base de preço, que fica fazendo orçamentos, para ter essa noção. Porque o órgão público ele já tem que lançar uma licitação tendo a noção de quanto é mais ou menos que vai gastar. Tu entendeu? Sim, agora eu entendi. Valeu. Aí, é por isso. É claro em relação ao preço, mas se for um preço muito menor do que o que a prefeitura imagina ser, ela não contrata. Ela tem uma planilha lá, vamos supor, é a estação da pintura. A própria prefeitura tem uma planilha lá de quanto é que gasta, por exemplo, quanto é que vai gastar no metro quadrado, quanto é que vai gastar de material, quantas tintas vão precisar e tudo, ela vai ter esse preço. Ela, claro que ela tem uma margem aqui, né? Eu coloquei um exemplo aqui entre 40 mil e 60 mil. Aí, para evitar justamente isso daqui, para evitar que uma empresa queira ganhar uma licitação de qualquer jeito e coloque o valor lá abaixo. Aí ela pode não contratar por isso, entendeu? Acho que deu para entender essa questão, né? Eu sim. Pronto. Aí a prefeitura, ela, obviamente, ela não fala isso aqui, viu? Ela não fala essa base aqui. Ela, lá dentro, ela sabe que o valor tem que estar mais ou menos dentro desse intervalo aqui, por exemplo. Tá bom, pessoal? Vocês devem ter anotado aqui, né? Aqui, convite, tomada de preço e concorrência. Próxima vez que vocês passarem em frente a uma placa de uma obra pública, você para e olha lá. Você vai ver o valor. Se for abaixo de 150 mil, você vai ver que está lá o nome convite. Se for tomada de preço, se for entre esse valor de 150 mil e 1 milhão e 500 mil, você vai ver lá tomada de preço. E se for acima de 1 milhão e 500 mil, você vai ver lá concorrência. Tá bom? Pois é, pessoal. Eu não vou me alongar muito aqui. Acho que já foi bastante interessante a aula aqui hoje. E o que é que eu vou fazer com vocês aqui? Porque a nossa aula o curso de vocês, na verdade, ele é meio que um curso híbrido, né? Você tem a aula, e na verdade era para ter a aula presencial, mas você tem o AVA para você acessar aí. Então, o que é que acontece? O que é que eu já defini aqui? A nossa pontuação da atividade de sala 01 são 1000 pontos, tá bem? São 1000 pontos. Eu vou dividir esses 1000 pontos em duas partes, em 600 e 400. 600 pontos desses 1000 pontos vão ser dados para os acessos aos AVAs de vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o controle, aqui no meu AVA de professor, no caso eu tenho o controle do acesso de vocês. Quem entrou, quem não entrou, quando entrou, tem horário, tem tudo. Então, assim, é uma forma até de estimular mesmo vocês a lerem o assunto, porque eu sei que não é simples, também não é fácil a correria do dia a dia e tudo mais, mas é uma forma de aprendizagem e é um hábito que vocês precisam ter de estar sempre lendo e sempre pesquisando. Então, vocês já estão pagando a faculdade, vocês já estão nesse momento aqui do curso, e daqui a pouco tempo vocês serão profissionais, né? Então, vocês terão responsabilidades a cumprirem. Como vocês mesmos viram aqui, a questão da RT, vocês serão responsáveis por muita coisa. Então, uma responsabilidade aqui que eu vou atribuir a vocês nessa unidade aqui
é em relação ao acesso ao AVA. Vocês já estão no quinto semestre, né? Vocês já sabem que tem que acessar o pré-aula e o pós-aula. Acessar, não simplesmente abrir e fechar, porque aí não conta. Acho que vocês já sabem que você tem que ler o material todo e você tem que ir até o final para poder contabilizar que você acessou. Então, o acesso ao AVA, ele vai valer 600 pontos. Né? Essa atividade de sala 01, ela vai ser até a nossa prova, a nossa primeira prova. Então, qual será a nossa atividade aqui? De hoje para a semana que vem. Que todos acessem o AVA, que todos leiam o pré-aula e o pós-aula. Né? Tem a web-aula que vocês tenham acesso, que é muito rápido, que é simples demais de vocês lerem aí e acompanhar. Então, assim, de hoje até na próxima aula, eu vou contabilizar aqui o valor de 200 pontos para quem acessar o pré-aula e o pós-aula e quem lê todo esse material. Tá bem? Então, assim, só para resumir, vai ser... deixa eu fazer aqui um comentáriozinho aqui para vocês entenderem aqui melhor. Então, existe a atividade sala 01, que é a atividade até antes da nossa primeira prova. Então, essa atividade de sala 01, ela tem um total de 1000 pontos. Tá bem? Esses 1000 pontos serão 600 pontos de acesso ao aula. Então, pós-aula. Web aula, né? Pré e pós-aula. E que tem lá a web aula. Isso aqui vocês todos já sabem, né? Que tem no AVA de vocês, né? Antes da prova, eu vou fazer também uma atividade para vocês no valor de 400 pontos. Então, aqui será uma atividade antes da prova. Desses 600 pontos que eu informei aqui, os que eu informei, 200, aqui está separado, tá vendo? Tem 600 e tem 400. Mas desses 600, 200 serão do acesso ao AVA, seção 1.1 e 1.2, que foram essas que a gente já assistiu aqui, até a nossa próxima aula, que será no dia... Deixa eu conferir aqui. Dia 10, tá bom? Até 10 do 03. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Não, tudo certo. Pronto, então é só uma forma de estimular vocês a lerem um assunto que é importante vocês lerem realmente e que a partir de agora vai valer ponto, tá bom? Então, dessa nossa atividade de sala, 600 pontos serão de acesso ao AVA, 200 eu vou dar logo nessa primeira semana, para quem acessou. Acessar não é simplesmente acessar, mas ler, obviamente, né? Vocês já... Eu não preciso nem estar falando sobre esse assunto aqui agora, que vocês têm que acessar e ler. Acessar o AVA, seção 1.1 e 1.2, no pré-aula, pós-aula e web-aula, vocês, em coisa de 15, 20 minutos, vocês conseguem ler aí, é rapidinho mesmo cada um. Então, é um tempo que, na verdade, vocês não estão perdendo tempo, vocês vão ganhar o tempo mesmo de aprendizado. Então, aqui, dos 600, 200 já vai ser aqui, e no final, antes da prova, antes da primeira prova, eu vou fazer uma atividade que vai valer 400 pontos. Alguma dúvida? Ei, professor, a data da primeira prova, você já sabe? Não, eu só tenho uma semana aqui, que ela vai ser entre 5 de abril e 17 de abril. Entre 5 de abril e 17 de abril. Então vai ser, deixa eu ver aqui,
ou vai ser dia 7 ou dia 14 de abril. Mas aí daqui para lá eu vou definir direitinho e a gente vai conversar. Ô, professor, abre aí para eu tirar um print aqui, aí eu mando lá no grupo dessa anotação. Ah, essa daqui, né? Isso, vou mandar lá no grupo. Pronto, pode mandar aí. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Uma, professor, lá sobre uma questão do AVA. Você já deve ter olhado lá também, né? Nessa seção 1.2, tem uma questão lá sobre improbidade, parece que é assim, improbidade administrativa. Uhum. Ela já estava lá na seção, acho que 1.3. De vez em quando o AVA dá essas bugadas aí nas questões, sabe? Eu sei. Mas Sim, porque assim, a pontuação do senhor aí, ela vai ser só pelo acesso, não pelos acertos, né? Porque o acerto já vai ser computado lá, né? Ou o erro, né? isso. O acerto vai ser computado lá. Mas assim, como eu falo, estou falando direto aqui com vocês, eu já estou lidando com profissionais já, futuros profissionais. Então, o que é que acontece? Eu não vou simplesmente dar a pontuação pelo acerto. Porque se eu for dar pelo acerto, eu sei, eu já fui aluno também, eu sei como é que funciona. Se eu for dar pelo acerto, o que é que vocês vão fazer? Um colega de vocês vai fazer, vai acertar tudo, vai passar quais são as letras, e aí a pessoa na verdade nem lê a questão, só coloca a letra lá para acertar e pronto. Não, a pontuação é pelo acesso mesmo, é pelo acesso, é para que vocês leiam, tenta marcar a questão a alternativa que você achar correta. Se não acertou, pode, na próxima aula, fazer a observação aqui, que a gente vai falar o porquê e qual é a resposta correta. E é disso que vale, sabe? Eu sou bem sincero mesmo com vocês. Por exemplo, eu sei também como é que funciona os alunos e como é que funciona tudo de manhã. Então, o que eu quero mesmo disso aqui tudo é que vocês leiam mesmo. Leiam o material, comecem a ter esse acesso maior. E não vai ser, como eu falei, não vai ser realmente computado em relação ao acerto ou o que você errou. Não, vai ser realmente ao acesso. Tá bom? Tá bem, pessoal? Professor, o assunto da aula que vem vai ser o encerramento da unidade 1, só a sessão 1.3? O assunto da próxima aula, pessoal, sim, já vai ser 1.3. Então aí quem quiser, quem já tiver adiantado, pode ver logo o pré-aula da 1.3. Tá bom? Agora, pessoal, assim, eu quero que a gente vai sempre debatendo os temas. Então, por exemplo, vocês vão ler essa seção 1.2, vocês vão ter algumas dúvidas em relação a licitações e tudo mais. Antes de começar a aula, a gente pode bater um papo, pode estar conversando a respeito dessas duas sessões, se vocês tiverem alguma dúvida, se teve alguma parte interessante, a gente vai tá sempre tocando no assunto, tá bom? Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Nenhuma dúvida. Pronto. Então, pessoal, valeu, boa noite. Eu vou estar à disposição de vocês aqui para o que precisarem, tá bom? E até a nossa próxima aula, quarta-feira. Valeu, professor. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite.